Olá pessoal, sou o Thiago Ferraz, cirurgião dentista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde oral, respiração e sono. Então o que esses três itens têm em relação com nossa qualidade de vida? Vez ou outra a gente recebe no consultório um paciente que ele relata que tem um ranger dos dentes, então tem a borda incisal, que é a parte mais, digamos assim, mais superior do dente, está desgastada. Ou então, às vezes, os pais chegam relatando que a criança, quando ela está no seu hábito de dormir, ele escuta um barulho como se fosse de quebrando pedras, né? Então, esse relato é muito comum. Então, chegar dizendo, quando meu filho está dormindo, eu fico escutando como se ele estivesse quebrando uma coisa bem dura. Então, ele tem o hábito de ranger os dentes, né? Então, o bruxismo ele é definido hoje em dia na literatura como o hábito ou de você ranger os dentes um no outro, ou de você apertar, né? E hoje em dia a gente tem diversas causas elucidadas do bruxismo e uma delas são doenças respiratórias. Então, o paciente que ele tem uma doença respiratória, uma obstrução da respiração enquanto ele está dormindo, o bruxismo nesse caso vem como um mecanismo de defesa para que ele consiga ter uma qualidade respiratória de sono melhor, né? Pacientes também que têm hipertrofia das amígdalas ou de adenoide também são pacientes que têm mais uma predisposição ao aparecimento do bruxismo, esse desgaste incisal dos dentes. Outra causa muito elucidada do bruxismo são pacientes, por exemplo, vou trazer um pouquinho agora para as crianças que são mais hiperativas, crianças que ela têm um dia a dia muito corrido, com muita atividade, que elas não têm uma higiene do sono, que a gente vai debater um pouquinho mais interessante. Isso aí acaba acarretando essa ansiedade e essa hiperatividade nessa musculatura, nessa região orofacial, né? Então é muito importante que o bruxismo em si ele seja tratado com equipe multiprofissional. Então um profissional sozinho ele nunca vai tratar o bruxismo, né? Ele pode assim tratar para tentar minimizar certos aspectos. Por exemplo, como na odontologia, quando a gente tem paciente que tem um desgaste muito severo da borda incisal dos dentes e a gente confecciona uma plaquinha em alguns casos. Claro que a gente vai avaliar a questão de idade do paciente, como ele se comporta e tudo mais, mas a gente tem alguns tratamentos para tentar minimizar os efeitos do bruxismo. Falando um pouquinho de criança, então é muito importante que a gente tenha uma higiene do sono muito adequada para a criança. Então o que seria isso? Como a gente tinha comentado, geralmente esses pacientes eles desenvolvem esse tipo de bruxismo quando tem um dia a dia muito corrido, né? Então são crianças que têm uma ansiedade muito maior, que estão passando por algum problema, como por exemplo separação dos pais, estresse na escola, estresse com algum coleguinha, um ambiente familiar não muito adequado. Então tudo isso vai desencadeando fatores de ansiedade para essa criança. E aí quando ela chega na hora do sono, que é o horário dela relaxar, isso aí ele é como se fosse revertido como uma descarga, né, nessa musculatura, nessa região aqui que acaba tendo esse atrito dentário, esse apertamento dentário, né? Então é muito importante a gente trabalhar a higiene do sono da criança. Então o que seria? Antes da criança dormir, 30 minutinhos antes, desligar todos os aparelhos, né? Como se fosse assim, conversar com ela para tentar iniciar o processo de sono para que ela tenha um sono de mais qualidade. Então, desligar aparelhos eletrônicos, televisão, luzes brancas, evitar ficar fazendo atividades como, por exemplo, de ficar correndo antes de dormir, fazer cosquinhas na criança antes dela dormir. Então, proporcionar ali que ela tenha uma qualidade de sono mais tranquila, né? E aí que ela venha a relaxar mais durante o momento do sono. Outra coisa que a gente pode fazer também é o acompanhamento psicológico, muito importante. Crianças que são mais hiperativas, que têm um déficit de atenção também. É muito importante ter esse acompanhamento psicólogo, com um psiquiatra, para tentar reverter aí esse estresse, essa sobrecarga durante o sono da criança. Alguns tipos de paciente, por exemplo, que tem o bruxismo, a causa do bruxismo causada por doença respiratória, a gente faz o tratamento ou com otorrino, concomitante com otorrino, com fono, né? Então tudo isso para tentar ir amenizando os efeitos do desgaste da borda incisal dos dentes quando a criança está dormindo. Isso é o bruxismo noturno. Quando a criança está dormindo, a gente tenta ir na causa para tentar eliminar esses fatores, né? Quando a gente fala de um bruxismo diurno, que é quando a criança está ali nas suas atividades, mas aí ela está com o hábito de ranger os dentes, está com o hábito de desgastar, a gente tenta conversar com ela, né, para ela tentar ir minimizando esse desgaste durante o dia a dia. Então conversar, explicar que é errado, explicar as causas, explicar
o que isso pode acometer na dentição dela. Bom, pessoal, então hoje ficamos por aqui com a nossa conversa. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar pra gente que a gente responde.